Olá pessoal, eu desejo que você esteja bem. Eu sou José Wilson, capelão, pastor, psicanalista e um apaixonado por leitura. Livros me fazem muito bem, a leitura me faz muito bem. Gosto de ler todos os gêneros literários, sempre tem algum aprendizado para tirar em tudo isso aí. E eu tomo a liberdade de falar para você dos 5 últimos livros em que eu li, finalzinho do ano e começo desse ano já, certo? 5 livros dentro desse decurso de tempo aí. E eu vou começar falando do livro do pastor Augustus Nicodemos, este livro aqui, Combatendo as Ameaças na Igreja de Cristo. É um livro interessantíssimo, recomendo a leitura, viu? Eu recomendo a leitura. Assim, só ressaltando, eu não estou ganhando nada para isso, eu estou fazendo pelo fato de gostar da leitura. E o que é bom é para a gente passar para frente, é para recomendar para outros. Tá? As ameaças, aplicações práticas que fortalecem a fé cristã. É um livro interessante pela abordagem do livro, pela coragem do pastor Augusto Nicodemos, falar sobre questões bem pertinentes a esse ataque contra a Igreja de Jesus Cristo nesses últimos tempos. E o interessante, um dos pontos interessantes que eu achei no livro é que ele fala dos ataques internos, dos ataques de dentro, não dos ataques de fora, certo? Vale a pena ler. E falando do pastor Augustus Nicodemos, eu falo também deste outro livro dele aqui. Tem uma aquisição que eu fiz em um combo, tem um terceiro livro, que não está aqui comigo, eu preciso encontrá-lo onde está, mas esse aqui, olha, interessantíssimo. O que vem depois da morte é uma pergunta, né? O que vem depois da morte? Bom, o assunto morte em si é meio desconfortante para algumas pessoas falar sobre isso. Até parece que algumas pessoas acham que não vão morrer nunca. Mas ele traz aqui abordagens no sentido de nos ajudar a compreender à luz da Bíblia, principalmente a nossa vida ou o que acontecerá pós-morte. Certo? Nós precisamos estar bem com Deus e bem com o próximo agora, se cremos naquilo que a Bíblia faz menção a respeito da morte e a respeito da vida após a morte. E eu me lembro, enquanto eu estava lendo este livro, eu me lembrei de um folhetim que era distribuído há algum tempo atrás como forma de evangelismo, e o título daquele folheto era uma pergunta: onde você passará a eternidade? Certo? E nós não podemos esquecer de que estamos aqui de passagem e de que essa vida passageira aqui implica em muitas coisas, em muitas situações, em muitos dissabores, mas o interessante é estarmos preparados para a vida depois da morte. Se você crê assim, claro, a Bíblia, e eu falo a respeito de Bíblia, a Bíblia fala sobre vida depois da morte. Outro livro também interessante para ler. Tá? Outro livro aqui também que eu achei, li e gostei demais da leitura, até porque é a minha área de atuação, que é a questão de depressão. É um testemunho da doutora Eunice Higuchi, certo? O testemunho de como ela enfrentou a depressão e como ela recebeu graça de Deus para vencer. Lutou, batalhou, uma história, um testemunho de vida extraordinário. E eu um dia quero ter oportunidade de conhecer doutora Eunice Higuchi, porque ela aborda aqui a questão depressão, o enfrentamento da depressão, e fala de uma batalha que às vezes a depressão vence, e nós precisamos ter cuidado. Até por sinal, se você conhece pessoas que sofrem, estão sofrendo com a depressão, não isole essas pessoas, não se coloque numa posição de superior a elas, ou considerando-as inferiores, porque elas precisam de ajuda e você pode ajudar. Outro livro que li e me intrigou bastante, esse livro aqui, o título dele, Iniquidade, o obstáculo que detém a manifestação da glória de Deus em sua vida, de Ana Mendes Ferrell, certo? É um livro escrito há alguns anos atrás, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Não é um livro recente, é um livro um pouquinho, não digo antigo, mas de um pouquinho de tempo já escrito. Mas chama bem a atenção porque ela aborda esse lado aqui, ó, o pecado,
certo? E a sua insistência, a vida de pessoas que insistem na prática do pecado. Bom, falar de pecado no século XXI parece uma coisa meio sem sentido, né? Mas ela aborda isso, e esse ponto aí do que impede a manifestação, atrapalha, prejudica a manifestação da glória de Deus na vida da pessoa. Ela aborda questões de como podemos nos manter numa vida reta, pura, sincera diante de Deus e caminhar junto com Deus. E no último livro que eu vou falar aqui hoje, para não deixar o vídeo muito longo, o último livro que eu vou falar aqui, antes de mostrar ele, eu já vou dizer assim, eu recebi esse livro aqui no meio de um pacote de livros, de uma caixa de livros que vieram como doação. Até por sinal, se você tem livros aí e quer se desfazer deles, eu aceito a sua doação. Tá? E aí, quando eu vi esse livro, assim, não me chamou tanto a atenção o título do livro, Menor Idade Ministerial. É um livro de biografia, é uma autobiografia, certo? Escrita por Mateus Nonato. Mateus, um jovem pregador, um jovem obreiro, Mateus Nonato. Certo? Como eu disse, quando eu vi o livro, não me chamou tanta atenção, mas eu deixei ele na minha lista de leitura. Não sei porquê, mas eu não consegui me desfazer dele. Deixei na minha fila de livros para leitura, e chegou então a oportunidade e o tempo de ler esse livro. Eu, olha, recomendo a todos aqueles que estão atuando no ministério para compreender, através do testemunho do Mateus, o que é chamado de Deus, o que é aproveitar oportunidades, o que é aproveitar momentos, sem forçar a porta, sem querer passar perna em ninguém, sem querer derrubar ninguém, mas tendo a viva consciência de que Deus é aquele que chama, Deus é aquele que sustenta e Deus é aquele que abre as portas, tá bom? Eu falei para você aí de 5 livros, eu estou lendo mais alguns, na medida em que for lendo, eu quero tomar liberdade de recomendar para você, ok? Não me esqueça, viu? Se você tem livros e queira se desfazer deles, tá? Você pode entrar em contato comigo aí, deixar uma mensagenzinha no meu direct, deixar uma mensagem no Facebook, e da maneira como você achar melhor, e você vai partilhar isso, certo? Até porque livros que eu tenho eu repasso também para outras pessoas. Valeu, gente! Deus abençoe você. Nos encontraremos aí em outras oportunidades.